Olá, pessoal do nono ano, tudo bem, né? Tudo bem, né? E etc, e etc, e etc. Estamos entrando em mais um momento das aventuras do Brasil. Ou, digamos assim, os momentos aqui nos diz respeito da nossa organização política econômica nacional. Tá certo? Pode olhar pra cá, pra lá, pra cá. Bom, enfim. Vocês estão me vendo, o importante é isso. Então, como é que se diz? É, é, Vamos falar de uma característica muito presente na nossa política latina, né? Ou sul-americana, ou brasileira, né? Enfim, tá bom? A gente vai falar sobre o populismo. Exactly. Aí eu vou só apurrinhar vocês com só por mais uma coisinha. Eu tô achando as palavras. Bom, enfim. É, enfim. Eu não sou bom nesse negócio de mídias. Certo? Mas enfim, falando de uma coisa que a gente já estava falando um tempo atrás e logicamente vai nos perseguir praticamente durante o restante dos nossos assuntos, né? Porque foi um momento crucial da humanidade, certo? Que foi a Guerra Fria. Bom, esse contexto aí, nós ainda estamos praticamente da Guerra. Hoje em dia nós temos ainda resquícios da Guerra Fria, certo? Ou resultado dela, mas pá. Então é o seguinte, certo? Esta característica que eu estou tentando falar, estou enrolando a língua pois parece estar travada, né? É o populismo, certo? Ou seja, é aquele negócio, né? Como um governo chega o mais próximo possível de você para angariar votos, conseguir apoio, né? Tornar a sua vida uma coisa linda, feito um arco-íris. Este país próspero e moderno, tá? Bom, enfim, contexto, como eu já tinha dito antes, é a Guerra Fria, certo? Então nós estamos nas tretas entre o capitalismo, o socialismo ou o comunismo, enfim, tá certo? Se bem que o Brasil, em alguns momentos, seguiram uma linha meio que nazi-fascista ou fascista-nazista, certo? E eu não tô brincando. Bom, então é o seguinte, nós temos as tretas entre os nacionalistas e os comunistas. Desde já, um negócio muito sério que acontecia nesse momento aí, era aquele negócio, né? Quem não era nacionalista era comunista, né? E quem não era comunista acusava o outro de ser nazista, o diabo, o capeta, o capiroto. Tá certo? Era complicado nesse momento porque ninguém realmente era o que parecia ser, ou o que queria ser, ou o que pretendia ser. Ou seja, era uma guerra gigantesca de interesses, tanto aqui dentro como lá de fora, para cá, para dentro. Os cabas estavam com um olhão, que é um mercado gigantesco, um país emergente, ou né, como eram chamados os países, né, de terceiro mundo e enfim. Então era complicado, certo? É aquele negócio, se você não é azul, você é preto. Se você não é preto, você é verde. Aí se você não é verde, o outro vai dizer que você é azul. O que é azul vai dizer que você é laranja. Ó, enfim. Neste momento aí, nós vamos estudar os governinhos certo? Do senhor Dutra, ou Eurico Gaspar Dutra, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart. Alguns desses aí, pessoal, tiveram problemas sérios, como eu estava dizendo, nesse negócio de preto, azul, laranja, roxo e amarelo, que é aquela questão, certo? Se você não seguisse a cartilhinha americana que estavam investindo aqui, certo? Que estavam investindo aqui, você já sabe, né? Ó, então, ou seja, você é uma ameaça, nós temos a doutrina Monroe, nós temos várias coisas aqui, a mãozinha dos americanos aqui, e ainda hoje, certo? Por exemplo,
De Dutra para cá para baixo, muitos desses governantes eles tiveram problemas. Eu sei, mas peraí, para tudo. Como assim, professor? Eles tiveram problemas, mas eles não tinham relações com os Estados Unidos, como é que se diz? Comerciais e até mesmo no cenário dos ideais políticos. Sim. Mas, ó, o que foi que eu li lá o que foi que eu li ainda há pouco, ó? Nacionalista, nacionalismo. Então, muitos desses presidentes aí, eles tiveram atitudes nacionalistas. Aí você, professor, mas os americanos não são nacionalistas, tal, tem aquele até chega a ser exacerbado demais. Sim. Mas só que é aquela questão. Estamos de tempos do capitalismo, lutando contra o comunismo. Então eles querem a expansão do seu imperialismo, de vender, de ter suas empresas espalhadas pelo mundo todo, certo? E a política nacionalista meio que anda contra essa maré aí, certo? Mas vamos para frente que vocês vão entender, certo? Então, fora isso, deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola, senão eu vou esquecendo, né? Titio tá velho, né? Bom, como eu tinha dito antes, vou ler termos técnicos para que vocês tenham uma ideia. Qualquer dúvida, já sabe, né? Manda lá no Arais Quisais Prisou, manda um comentário aqui. Bom, enfim, é isso aí. Vê só, certo? O populismo, um fenômeno latino-americano, assim como o esperancismo, que vem desde lá da época do Império, ou seja, aquele cara, aquela pessoa, o Messias, o cara que irá vir me salvar ou fazer com que minha vida deslanche, caminhe, suba, certo? Como diz o Batudo, né? Que eu cresça socialmente, que eu ascenda socialmente. E aquele negócio, só que muitas vezes o cara vem mais pra, ó, tá no controle do que mesmo ajudar você, né? Muitas vezes é dado mais migalhas do que realmente o povo merece. Infelizmente é isso, tá? Então, seguinte-lhes, certo? Eram países que eles estavam saindo do modelo agrário, certo? Saindo do modelo agrário para entrar no industrial. Nesse meio caminho aí, teve muita confusão. Por quê? Né? Digamos, a maior parte, eu diria todos os países daqui, América Latina, América do Sul e etc, blá 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 blá, blá, certo? Eram agroexportadores, né? E então daí você já sabe que vai ter, ou seja, como é, cara, eu te coloquei lá no governo e não vai mais me apoiar? Não, que é isso, calma, rapaz, apenas estamos ajudando esse pessoal aqui, e será melhor para o crescimento do país, etc, etc, etc. Mas teve muito embate nisso aí, certo? Então, se vejam só, né? Tem um cara aqui que eu vou falar de novo, de novo, certo? Não, mas só para, logicamente, eu vou explicar, certo? Então, estava começando a era Vargas, que assume características de mediador entre a classe agrária e industrial, né? Desde lá da era Vargas, e não confunde com esse outro momento aqui, que daqui a pouco aparece de novo, certo? Não confunde, certo? Uma coisa tem uma diferença com a outra e eu vou falar, tá bom? Voltando, certo? Então, ou seja, certo? O Vargas, certo? Radical, com aquelas características que eu disse ainda há pouco, o governo dele, ele agora entra nesta belíssima fase, mais populista, mais relax, com mais coração, com mais amor pelo povo, pela pátria, pelos sindicatos, certo? As bases políticas, né? E esta nova classe que surgiria no Brasil, certo?
né? E eu diria paternalista. Era essa a palavra que eu estava querendo lembrar. Isso. Bom, então, esta ideia que teria que ser passada agora, né? Que é aquele negócio, patrões, empregados, ricos, pobres e etc, alienígenas, Power Rangers, todo mundo começaria a viver em harmonia. Só que é muito complicado, certo? Como é que eu vou dizer? Em um determinado momento você nem sempre vai agradar a todo mundo, certo, pessoal? Eu vou agilizar o máximo para que isto não fique gigantescamente gigantesco, certo? Então, daí um pouquinho antes, certo? De o nosso super-herói voltar, o nosso querido industrializador, né? Né? Podemos chamar assim, vocês vão entender por quê, certo? Porque ambas as atitudes desses caras aí, certo? Eles levaram o Brasil, digamos, como é que eu vou dizer, para o realmente futuro, né? Para sair da agroexportação, né? Digamos, arcaica, escravista ou semi, né? Escravista, né? Porque para alguém não chegar e dizer, ah, professor, mas já tinha acabado a escravidão, beleza? Né? Só uma comparação aí, certo? Então, em 1900, e lá vai uma estabicada, começa o governo Dutra, certo? Primeiro, a Constituição de 1946, certo? É promulgada, considerada mais liberal, mas não tão democrática, certo? Certo? Como a outra de... Daqui a pouco eu vou lembrar. Se eu esquecer, no próximo vídeo eu falo, beleza? Então, ou seja, dava mais autonomia aos estados, certo? Um sistema dentro de um sistema bilateral, certo? Entre o Senado e a Câmara tinha essa interligação, né? Uma abertura mais política e tentar, como é que eu vou dizer? Esquecer, deixar para trás as características do governo passado, tá bom? Né? Governo passado. Bom, enfim. Então, nós temos de volta, de novo, agora, né, a liberdade de expressão, certo? Eleições para todos os cargos, né? Vereador, deputado estadual, deputado federal, deputado espacial. O voto feminino, né? A abolição da pena de morte e a liberdade partidária. Olha para cá, olha para cá. Será? Bom, enfim, vamos à política, né? Novamente, né? Porque uma coisa está ligada à outra. Nem se estresse, o tempo todo eu vou falar. A política de fulano, a política econômica, a política social, a política econômica. Não tem como fugir disso, tá? Então, nesse momento, onde a política era mais liberal, certo? Ele adota uma política econômica de parceria ou abertura econômica para os Estados Unidos. Alright, time is money, man. O governo vai caminhando sem maiores problemas, certo? Muito pinico, panela, barco, carro, roda, televisão, antena, escambau A4, né? Tá entrando no Brasil. Então os cabas estão faturando, né? Empréstimos e aquele negócio todo, por enquanto, tá bom. Então, né? Essa abertura do capital estrangeiro, né? Como eu tinha dito antes, entra todo tipo de coisa aqui no Brasil, como eu tinha dito antes, né? É porque eu vou olhando e vou lembrando. Certo, pessoal? Então, como nós estamos novamente... Guerra Fria,
Guerra Fria, certo? Então, há o rompimento do Brasil com a União Soviética. É isso aí, Tovarish. Deixa eu endireitar aqui minha câmera em 7D, DDDD, certo? Aqui atrás eu tive um problemas técnicos aqui com o quadro, certo? Então, né, eu tinha falado de liberdade partidária e tudo mais, mas adivinha só, o PCB volta à ilegalidade. Certo? O Partido Comunista Brasileiro novamente, né, é posto na geladeira ou na jaula, sei lá. Tá certo? Inclusive, eu lembrei de uma coisa. Para você ver como o liberalismo ele é uma faca de dois gumes. Né? Ele tanto ajuda como em um determinado momento ele vem a atrapalhar, certo? Eu vou começar a falar rápido, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, por quê? Veja só, certo? Então, como você abre para produtos estrangeiros, geralmente os produtos nacionais eles meio que não vão poder competir, certo? E muitas vezes essa bagaceira que está entrando é inútil. Pô, veja só, certo? Por exemplo, você, eu e etc e tal, nós temos TV em casa, beleza? Beleza. Mas lá para as bandas da década de 50, né? Da década de... Pô, cara, ter televisão era um luxo, nem todo mundo tinha. Mas aquele negócio, tu vai comprar uma televisão? Beleza. Mas a gente tem um problema aí, né? A gente não tem emissora. Entenderam agora? Ou seja, você compra, você compra a televisão, beleza? Mas você não tem os canais. Olha, o negócio é sério, certo? Então foi lançado um plano, né, para organização do nosso crescimento, né? O plano SALT, certo? Que significa saúde, alimentação, transporte e energia, tá? Não precisa estar querendo decorar isso, e ter, meu Deus do céu. Não, é para você entender qual é o contexto do projeto, tá bom? Certo, não fica aí em casa, saúde, alimentação, transporte, energia, saúde, não, tá? Não precisa endoidar, certo? Então, ainda, né? Logicamente, se nós estamos investindo, estamos recebendo investimento, estamos fazendo troca de produtos, ou enfim, uma abertura comercial muito legal, positiva, e conseguindo alguns lucros, certo? Vem a política internacional de novo. Adivinha do quê? Isso! Guerra Fria! Então, ou seja, é criado o TIA, certo? Ou seja, uma aliança entre os governos, né? Entre os governos e os militares, certo? Do Brasil com toda a nossa região aqui. Aí de novo, América Latina, América do Sul e tudo mais. Bom, enfim, certo? Para lutar contra o comunismo, logicamente, junto, certo, com nossos queridos amigos americanos, alright? Então, ou seja, a Guerra Fria ainda não tinha largado nosso pé, certo? Depois vem a ESG, certo? Ou seja, outra forma de combater o comunismo, certo? Que inclusive, né, esse novo projeto militar ele vem ajudar no golpe de 1964. A gente vai chegar lá, tá certo?
que logicamente isso também vai influir no treinamento de investigação, de caça ou perseguição aos comunistas, né, ou aos comunistas. Beleza, pessoal? Então, voltamos para cá, tá certo? Vê se... É? Ah! Surpresa! Vargas volta nos braços do povo! É isso aí, pessoal. Vargas voltou. Então, aí você, sim, né? Fazer aquela observação, né? Para você dizer, professor, se eu esquecer, professor, meu Jesus Cristo, como é que é esse negócio? Ó, pronto, a gente não teve a Era Vargas, certo? Certo? O governo provisório, Estado Novo, blá, 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 que ele organizou as bagaceiras, depois colocou as coisas em prática e tudo mais, aquele negócio todo. Tivemos, certo? Né, que inclusive, ainda há pouco eu esqueci de falar que o BNDE também, né? Um projeto dele foi criado por ele. E aquele negócio todo. Só que agora ele foi eleito. Voto. Voto. Eu voto nele. Certo? Tem essa diferençazinha aí, viu? Que desde 1930 até 1945 e blá blá blá, que ele governou, certo? Sem voto, certo? Então na tora, tá? Então de 1951 a 1954 nós estamos entrando no governo democrático. Dá até medo essa palavra. Vixe. Certo? Certo? Com, né, o que nós vimos ali, ainda há pouco, diferentemente do governo de Dutra, né? Vargas ele já tem uma ideia mais nacionalista. Não, assim, eu não estou dizendo, professor, só está dizendo que o rapaz ali não era. Não, não é isso. Não é isso, certo? É assim, né? Seus projetos, certo? O andamento da sua política interna econômica, certo? Administrativa, empresarial, né? Palavra bonita, né? Empresarial, certo? Então, veja só, né? Como eu tinha dito antes, ele agora está mais, digamos, mais centrado, eu diria, como é que eu vou dizer?